Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nessa casa bendita que nos acolhe, agradecendo a Jesus esses momentos de reflexão, esses momentos de paz e de aprendizado, porque aos poucos, através das palavras do Evangelho, através das palavras de Emmanuel, que nos traz essas mensagens tão lindas e tão reflexivas para a nossa vida, porque todas elas falam de nós, não fala do outro, não fala do próximo, não fala do pai ou do filho ou do irmão. Ele fala de nós, ele fala das nossas atitudes, ele fala das incompreensões que é normal até no ser humano, que nós somos ainda tão devedores, ainda tão endurecidos. Porque se não fosse assim, nós não mais estaríamos aqui, já que esse é um planeta de provas e expiações. E por isso, mais uma vez, ele nos traz uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico. Emmanuel nos traz o companheiro. E está em Mateus, no capítulo 18, versículo 33, uma exortação de Jesus. E ele diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E aí nós pensamos assim, como assim? Né? Não devíamos ter compaixão do nosso companheiro como ele teve de nós. Do que ele está falando? E aí Emmanuel nos traz uma lição que faz com que nós possamos pensar, refletir sobre essa passagem do Evangelho. E ele diz: em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípios dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia
ao teu espírito. Isso atenua as sombras do teu coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Vou ler novamente esse parágrafo. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia de Jesus, que já usou contigo, dando-te uma nova ocasião de santificar e aprender. Como a gente comentar sobre isso, né? Como comentar sobre essa lição que Emmanuel nos traz? Porque muitas vezes nós achamos que somos tão donos da verdade e que por isso nós sabemos mais que os outros, e até por isso também, que nós achamos que podemos desdenhar do outro, cansarmos de ensinar, cansarmos de falar, mas não é assim. Se nós pensarmos que todos os ensinamentos de Jesus, que nós já ouvimos, que nós já falamos, que nós já tivemos oportunidade de aprender, se nós tivéssemos colocado em prática, seríamos bem melhores do que somos hoje. Portanto, quando um irmão nosso, como ele diz aqui, um pai, um companheiro de jornada, um amigo de serviço, no lugar em que formos, que estamos, se precisar de uma vez mais nós falarmos, se precisar um pouco mais de atenção, se precisarmos nos dobrarmos por isso, por que não fazê-lo? Porque o nosso orgulho ainda é muito grande, o nosso egoísmo maior ainda. Mas quando nós necessitamos realmente, nós vamos até Jesus. Pedimos a Ele. E Ele, com a sua infinita misericórdia para conosco, nos dá mais uma oportunidade. Quando nós decaímos em alguma coisa, lá está Jesus do nosso lado, dando-nos mais uma oportunidade. E nós dificilmente damos ao nosso irmão, ao nosso pai, ao nosso filho, aos nossos companheiros, a mesma oportunidade. Não tratamos com compaixão, com misericórdia. Sempre achamos que somos mais que os outros. Apesar de sabermos, e que Jesus já nos disse isso através do Evangelho segundo o Espiritismo, dá para a gente aprender, que nós não sabemos de nada, que temos muito que aprender, mas ainda assim o nosso orgulho fala mais alto. As pessoas são sempre menos que nós.
Mas quando a dor aperta, quando a aflição nos bate, corremos a Jesus, pedindo compaixão, pedindo misericórdia. E Ele aqui nos diz: eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Eleva os outros, porque nós sabemos que nós só somos viajores aqui nessa encarnação, que temos uma vida enorme pela frente para aprendermos. Mas chegou a hora. Nós já conhecemos os ensinamentos do Cristo. Se ainda não colocamos em nosso coração, se não colocamos em prática em nossas vidas, é outra coisa. Mas dizer que nós somos totalmente leigos da vontade de Deus, do amor de Jesus, não é verdade. Então está na hora de nós colocarmos em prática, de nós abraçarmos o nosso irmão quando ele sabe menos que nós, ou muitas vezes quando erra, porque também está em aflição, porque nós também erramos e nós pedimos misericórdia. Então, como todos nós somos filhos de Deus, irmãos em Jesus, vamos compreender mais para sermos compreendidos. Assim diz a letra da oração de São Francisco. Que nós possamos amar mais e estarmos juntos de Jesus todos os dias. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e nos ilumine, que derrame sobre nós as suas bênçãos, para que nós possamos distribuir aonde formos. Graças a Deus, graças a Jesus.